Oi gente, tudo bom? Aqui é o Matheus e hoje o que eu vou estar trazendo para vocês não vai ser exatamente um artigo científico, mas sim mais uma revisão de uma doença que é a leishmaniose visceral canina, uma revisão que foi escrita por José Duarte da Fonseca Júnior, Cristiane Lopes Mazindi ou Mazing, Érica Carolina França, Ana Clara Silva Pinot e Catiane de Souza Almeida. Me perdoe por qualquer erro na pronúncia que eu possa estar fazendo. Ela foi publicada no PubVet de março de 2021, no volume 15 e no número 3. Ela fala justamente sobre a leishmaniose visceral canina e ele tenta dar um panorama geral de como que é a doença, como que ela é os sinais clínicos, o tratamento, como que ela se prolifera, o que transmite, e eu vou estar abordando um pouquinho disso neste vídeo. E a leishmaniose, ela também é conhecida como calazar. Ela ocorre principalmente nas regiões que elas apresentam um baixo desenvolvimento econômico e têm precárias condições sanitárias, porque lá é onde vai ter uma alta proliferação dos mosquitos que vão transmitir ela. Ela é uma doença causada pelo protozoário do gênero Leishmania, que ela apresenta como hospedeiro principal os cães. Não é o único hospedeiro, mas ele é o principal que ele pode ter. E a transmissão ocorre mediante a picada da fêmea dos mosquitos flebotomíneos. E como ele é um protozoário do gênero Leishmania, ele ocorre vários tipos de Leishmania. Tem a Leishmania do Novani, que ela é mais presente na Ásia, a Leishmania infantum, que ela é mais presente na Europa e na África, a Leishmania chagas, que é a mais conhecida aqui nas Américas, e a infantum e a chagas, elas são os mesmos agentes. Então, atualmente dizem que pode-se dizer que um é meio que sinônimo da outra. E os protozoários, eles possuem duas morfologias principais. As formas amastigotas, que apresentam uma forma redonda ou ovoide, que mede cerca de 1,5 a 2 micrômetros de largura e de 2 a 5 micrômetros de comprimento. Elas são encontradas principalmente dentro das células do sistema fagocitário, de hospedeiros definitivos, e as promastigotas, cujo corpo é alongado e com um flagelo, ele é localizado dentro do tubo digestivo das fêmeas dos flebotomíneos. E os vetores, ou hospedeiros intermediários, são os insetos da espécie Lutzomia longipalpis, ou longipalpis, conhecidos vulgarmente como flebotomíneos, tatuquira, birigui e mosquito palha, dependendo de cada região. Eles são geralmente insetos que eles procuram abrigo em lugares úmidos, com uma ausência de luminosidade, uma baixa corrente de ar com matéria orgânica e em processo de decomposição. Dentre os abrigos que eles podem estar fazendo são folhas caídas no solo, troncos de árvore, regiões dentro de domicílios. E o artigo diz que nos hospedeiros definitivos está presente a forma amastigota dentro dos leucócitos e das células do sistema fagocitário mononuclear. Dentro dessas células está o parasito, ele se divide por divisão binária ou por cisparidade simples, como o artigo cita, que seria uma divisão que ele se divide ao meio e gera dois indivíduos a partir disso. Então, conforme ocorrem essas divisões, a célula que ele está acaba sendo destruída. E já no hospedeiro intermediário, são as fêmeas dos flebotomíneos, como mencionei anteriormente, eles se infectam através da ingestão das formas amatigotas presentes no sangue dos vertebrados. E no intestino do mosquito, as amastigotas eles se transformam em promastigotas, por cisparidade simples, e se multiplicam muito rapidamente. Em seguida, os protozoários eles são inoculados nos vertebrados, mediante a picada do flebotomínio. E após a inoculação das formas promastigotas nos cães, essas são fagocitadas pelo sistema fagocítico mononuclear e eles são representados principalmente pelos macrófagos, que são as primeiras linhas de defesa que ocorrem no organismo. E dentre elas estão as promastigotas, que se dividem em amastigotas, e quando os macrófagos são muito densamente parasitados, eles acabam se rompendo e acabam liberando várias formas amastigotas da leishmania, que elas são fagocitadas novamente por outro macrófago que tenta fagocitar, e daí ele continua o ciclo do parasita. Então, conforme cada célula vai tentando destruir, ele acaba se multiplicando ainda mais. E essas formas da fase promastigota, elas colonizam o esôfago e a faringe do vetor, principalmente,
E todo esse ciclo que acaba ocorrendo, ele tem em torno de 72 horas no animal. E as fêmeas liberam a forma promastigota metacíclica juntamente com a saliva quando elas vão se alimentar novamente. Então, ainda assim, o mosquito ele vai continuar transmitindo isso continuamente para os outros animais, se não for contido. E os cães, eles podem ter 3 formas principais da leishmaniose. A primeira delas é a forma assintomática, que como o próprio nome diz, é quando o animal ele não apresenta sinais clínicos evidentes da infecção que está ocorrendo. E os exames sorológicos, ainda assim, podem apresentar a presença do parasito se for feito. Já no caso, quando ela é oligossintomática, ela é quando se manifesta através de 2 sinais clínicos e estes são inespecíficos, como, por exemplo, pelos opacos, aumento do tamanho dos linfonodos, perda de peso discreta que ocorre no animal, que, já como o próprio nome diz, são algo que pode acontecer em várias outras doenças, inclusive. E nesse caso, a sorologia ela poderá apresentar títulos baixos, o que pode resultar em uma interpretação de um falso negativo. E já na forma sintomática, várias alterações clínicas podem ser observadas nos cães. E a leishmaniose ela pode apresentar vários sinais clínicos, que eles são definidos como linfadenopatia localizada ou generalizada, polidipsia, poliúria, êmese, polimiosite, poliartrite, neuralgia, febre, onicorifose, que seria uma unha em garra com espessamento, o aumento da curvatura da lâmina inguinal, esplenomegalia, ascite, que seria o líquido no abdômen, em forma da barriga d'água, fica grande assim, anemia, emagrecimento exagerado, perda de peso, hiperqueratose, que ocorre muito, alopecia, descamação da pele, eczema nas orelhas e focinho, que seriam bolhas ou feridas que ocorrem, ulceração, uma epistaxe, que é o sangramento da mucosa nasal em si, não um sangramento que vem dos pulmões, mas sim sangramento da mucosa nasal. E além disso, uveite, ceratoconjuntivite, blefarite, diarreia, apatia, uma sonolência e o edema nas patas e periostite. E quando os linfócitos T helper 1 acabam atuando, eles produzem citoquinas relacionadas principalmente com a defesa mediada por fagocitose contra agentes infecciosos intracelulares. E ele ocorre uma resposta celular protetora e o animal não apresenta sinais clínicos. Além disso, também pode ser feita a aspiração dos linfonodos e da medula óssea de animais infectados, que seria quando a infecção já está estabelecida no organismo e começa a ter uma resposta muito grande. E dentre as vantagens dela é que ela tem uma alta especificidade, um baixo custo, ela é fácil, a execução é rápida. Porém, ela ainda assim ela tem uma sensibilidade muito baixa e ela pode ser influenciada com outros fatores, como a presença de infecção concomitante, uma falta de experiência do profissional, e a leitura da lâmina pode ser feita errada por causa disso. E depende também muito da carga e intensidade do parasitismo. Já a RIF, que seria a observação de fluoroceína não típica devido à característica do soro, em diluição ela é considerada o teste padrão para o diagnóstico de leishmaniose visceral. A sensibilidade tem em torno de 90%, especificidade em torno de 80%, pelo que fala o artigo, e ele também tem que ser repetido dentro de 30 dias para ter uma confirmação do diagnóstico. Além disso, tem o teste de ELISA, que seria o mais utilizado para o diagnóstico da leitura de leishmaniose visceral. E dentre as suas vantagens, então, que ela tem uma alta sensibilidade, maior até que a RIF, e ela possibilita realizar muitos exames em um curto período de tempo, que tem uma fácil execução e leitura por conta disso. E a sensibilidade dela permite a detecção de baixos títulos de anticorpos. Porém, ela diminui em casos assintomáticos e de oligossintomáticos também. E outra desvantagem é que ela tem menor especificidade em comparação ao RIF. E ela pode resultar em um maior número de reações cruzadas que podem ocorrer dependendo do que o animal pode estar sofrendo se tiver uma coisa concomitante. Então, com isso, dá para dizer que o ELISA ele é um bom teste para triagem dos animais, enquanto o RIF ele é um teste usado para a confirmação da leishmaniose visceral. Uma combinação das duas, então, seria o caso mais ideal da situação. E pela nota técnica,
pelo que diz aqui o artigo número 11 de 2016, assinada pelo MAPA e pelo Ministério da Saúde, foi aprovado o registro dos medicamentos Milteforan no Brasil. E ele é o único produto preconizado para o tratamento de leishmaniose visceral no Brasil. Ainda assim, tem outros medicamentos que eles são utilizados para auxiliar no tratamento da leishmaniose. Dentre eles tem o allopurinol, a domperidona. E o princípio ativo do milteforan é a miltefosina. E ele apresenta um efeito tóxico sobre o protozoário da leishmaniose. E ele é administrado normalmente via oral de 2 mg por quilo dia durante 4 semanas. O maior problema de todos do milteforan é o custo. Ele é um medicamento muito caro. E ele precisa de bastante medicamento. O tratamento dura 4 semanas. E essa é uma das maiores dificuldades que tem quando se diagnostica leishmaniose visceral, dependendo do paciente. Porque pessoas que têm um baixo custo financeiro, eles acabam não conseguindo pagar o medicamento com muita facilidade. Então, tem que ser discutido bastante isso e deixar tudo bem claro desde o início conforme as coisas acontecem, porque a recomendação, caso não ocorra o tratamento com o milteforan, é que o animal seja eutanasiado para evitar a disseminação da doença para os outros animais. E até o artigo ele menciona isso, que a eutanásia dos animais sororeagentes foi recomendada como controle pela OMS e pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, mas tem alguns estudos já que afirmam que essa metodologia não é muito eficaz, porque a transmissão ela ocorre através de vetores dos flebotomíneos, e existem diversas espécies de animais selvagens que podem atuar como esses reservatórios. Além disso, existe a vacina da Leishtec, que é a única licenciada pelas autoridades de saúde pública do Brasil, para venda e administração de médico veterinário. Conforme pesquisa realizada, a vacina ela foi capaz de induzir uma imunidade contra a infecção, que ela foi induzida por uma alta dose intravenosa da leishmaniose chagas em cães da raça Beagle, pelo que o artigo que menciona. E também foi testada em uma população heterogênea de cães e apontou ser bem segura e bem tolerada pelos animais. Porém, ela ainda necessita de mais testes e mais tempo ainda para confirmar a sua eficácia, que ela ainda não é exatamente algo muito utilizado e se der certo, é muito positivo isso. Os testes preliminares e os testes aplicados em vitro, em vivo deles são muito promissores. Então, se confirmada a longo prazo também a imunidade contra a leishmaniose através da vacina, então é bem interessante esse ponto. E o artigo ele conclui que a leishmaniose visceral possui uma grande importância na saúde pública e animal, e por isso é muito importante realizar estudos epidemiológicos com o objetivo de elaborar um plano mais eficaz para o seu controle. Afinal, tu vai querer cuidar do vetor ou tu vai querer cuidar do reservatório? Ou dos dois, como que vai ser? E daí faz necessário o conhecimento do agente etiológico e a respectiva patogenia que ocorre nele, que acaba tendo a fim de garantir uma eficácia no diagnóstico e determinar um tratamento mais adequado para a doença. E além disso, também é válido mencionar que a leishmaniose ela é uma doença de notificação obrigatória. Então, qualquer veterinário que tiver um caso de leishmaniose visceral, ele tem a obrigação de reportar para o serviço de saúde mais próximo que puder e o mais rápido possível. Então é isso, muito obrigado para quem assistiu, muito obrigado por ter visto tudo isso. Se tiver alguma dúvida, comentário, quiser complementar com algum estudo relacionado à leishmaniose, sinta-se livre para comentar, sugestões também são muito bem-vindas para o próximo artigo. E é isso então, muito obrigado para quem assistiu e compartilhe se puder esse vídeo, curta, espero que você tenha gostado e até mais, tchau!